capítulo de número 22. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Bem, todos acharam Mateus capítulo 22? Vamos ler a partir do versículo de número 1. De novo Jesus falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venha para a festa. Mas os convidados não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros agarraram os servos e os maltrataram, mataram e o maltrataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa estava pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Louvado seja Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Esta palavra aqui, irmãos, é uma parábola que Jesus gostava sempre de ensinar o povo por meio de parábolas. E nós sabemos que a parábola, ela é uma história ou uma ilustração que mostra uma verdade. E Jesus, quando ele conta esta parábola, a Bíblia diz que Jesus estava ali no templo ensinando, onde estavam os escribas, os fariseus, os doutores da lei estavam ali. E Jesus, ele conta 3 parábolas para aquele povo. E é interessante, irmãos, que esta parábola é a parábola da festa de casamento, ou as bodas do Cordeiro. E Jesus então começa, irmãos, no versículo de número 1, dizendo: de novo falou por meio de parábolas. E Jesus agora vai contar uma história para que o povo entendesse a verdade que o Senhor Jesus queria dizer. É interessante que no versículo 2 vai dizer assim, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Nesta parábola, irmãos, o Senhor Jesus está querendo dizer para nós que o reino de Deus é como se fosse uma festa, ou uma grande festa que está preparada para os convidados, ou para o povo de Deus. E a parábola vai dizer que o rei, nós sabemos que o rei é o próprio Deus. O Senhor Jesus, falando do rei, ele está falando de Deus, que Deus preparou uma grande festa. Para quem que ele preparou? A Bíblia vai dizer que ele preparou para o seu filho. E o seu filho nós sabemos que é quem? Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então Jesus começa a contar esta parábola. E aí, Jesus agora no versículo de número 3, ele envia os seus servos.
Ele diz que a festa estava preparada, o banquete já estava tudo arrumadinho. E Jesus então agora vai contar para nós que este rei, que é o nosso Senhor, nosso Deus, ele via os seus servos. Louvado seja Deus. E nós sabemos que o Senhor sempre prepara aqui na terra os seus servos, os seus escolhidos. Mas esta passagem, irmãos, estava se referindo ao povo judeu, a qual o nosso Senhor tirou o povo do Egito, e o povo agora então estava ali no deserto, e o Senhor nosso Deus então envia os profetas, porque eles não queriam ouvir a palavra do Senhor. Esses são os convidados, é o povo de Deus, que Deus escolheu. O povo judeu é o povo de Deus. E os servos a qual o Senhor nosso Deus enviou ali para falar da palavra do Senhor eram os profetas. Louvado seja Deus. E aí então, no versículo 4, no versículo 3, enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Estes foram os primeiros convidados. Louvado seja Deus. Que os profetas foi levantado para chamar o povo, para pregar para o povo, mas o povo não quis ouvir a palavra do Senhor. O povo estava em pecado, o povo murmurava ali no deserto, ainda que Deus providenciava tudo para eles. O Senhor nosso Deus não deixava faltar nada para eles. O Senhor nosso Deus tira o povo do Egito e sustenta ele no deserto, irmãos. Louvado seja Deus. É por isso que muitas das vezes, se você também passa pelo deserto, acredita que Deus tem promessas quando nós estamos no deserto. Porque Deus havia feito essa promessa a eles que teriam uma terra prometida, um descanso. E o Senhor também tem um descanso para a tua igreja. E nós sabemos que o nosso descanso vai ser lá com o Senhor, onde Ele preparou o paraíso. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o versículo 4 vai dizer que Ele enviou outros servos. E Ele disse: olha, diga aos convidados que já preparou o banquete. Os bois, os animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venha para a festa. Louvado seja Deus. Era um convite de Deus ao povo: venha para a festa, venha para o banquete. E Ele envia os servos para falar. Mas no versículo de número 5 vai dizer: mas os convidados não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. Nós sabemos que foi assim com os servos do Senhor. Nós sabemos que os profetas, eles pregavam a palavra do Senhor, eles convidavam o povo para este banquete, para esta festa, que é a salvação que o Senhor tem para a nossa vida. Mas nós sabemos que os profetas foram perseguidos. Alguns foram cerrados ao meio, segundo diz a história, foram maltratados, foram mortos, foram decapitados. Louvado seja Deus. Mas o que é interessante no versículo 5, irmãos, diz que eles não se importaram. Louvado seja Deus. E eu vejo hoje a palavra também sendo pregada a todos nós que estamos aqui. E o convite está sendo feito pelo Senhor Jesus. E como será que nós vamos aceitar esse convite? Será que como nós vamos fazer igual aquele povo que não se importou para esta grande festa, para esse grande casamento? E por que fala que é uma festa de casamento? Nós sabemos que pela palavra do Senhor, que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então Jesus aqui está demonstrando que haverá um tempo em que a noiva vai se juntar ao noivo. Louvado seja Deus. E eu quero estar lá nesse dia. Louvado seja Deus. Então que nós venhamos atentarmos para a palavra do Senhor. Está sendo pregado o Evangelho. O povo está sendo convidado a aceitar a Jesus para a salvação. E no versículo 6, irmãos, a Bíblia vai dizer que eles começaram a dar uma certa desculpa. A Bíblia diz que uns foram para cuidar dos seus negócios, dos seus afazeres,
outro para a fazenda, para os campos, e deixaram o convite que o Senhor Jesus estava fazendo ao povo, para cuidar da sua vida, para cuidar do seu trabalho, para cuidar dos seus negócios. E eu vejo igual, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus tem a salvação para nós, mas muitas das vezes o Evangelho é pregado e chega, as pessoas começam a colocar um monte de coisa para não aceitar a Cristo Jesus, para não estar na casa do Senhor. E eu pergunto, qual é a desculpa? Qual é a desculpa que nós temos para não aceitar este convite? Louvado seja Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz que no versículo 7, o rei ficou furioso e enviou as suas tropas e exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Alguns estudiosos dizem que incendiou a cidade deles, irmão, é uma referência no ano 70 que houve uma destruição de Jerusalém. E aí então aconteceu esse fato. Esse fato já foi concluído. Por quê? Porque o povo naquela época, no primeiro século, não ouvia a palavra do Senhor, rejeitava a palavra do Senhor. E o Senhor então destruiu aquela cidade no ano 70. Louvado seja Deus. E no versículo 8, Jesus então disse, no versículo 8, então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Veja que o Senhor está dizendo que a festa está pronta, o banquete está pronto, mas aqueles que rejeitam não são dignos. Aqueles que não dão valor à palavra do Senhor, aqueles que não creem no Evangelho, não creem no nosso Senhor, não é digno de estar nessa festa. E infelizmente vai ficar fora da festa. Mas nós que estamos aqui, graças a Deus, irmãos, estamos ouvindo a palavra do Senhor, e estamos aceitando este convite, estamos aceitando este banquete que haverá, irmãos, para todos nós. Louvado seja Deus. E agora então, irmãos, o versículo 9 é muito interessante, que Jesus, quando referiu então ao povo, ele estava referindo ao povo passado. E no versículo 9, já que o povo judeu rejeitou, agora vai entrar então o período da graça aqui, ó, no versículo 9. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: olha, agora então, o povo rejeitou a minha palavra, muitos não quiseram. Agora no versículo 9, se os irmãos estiverem abertos aí, vai dizer o seguinte: vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convide para o banquete todos. Louvado seja Deus. Todos estão sendo convidados para esse banquete. E esse todos aqui, irmãos, é a igreja, é todos no nosso tempo que está sendo convidado. Louvado seja Deus. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala então ficou cheia de convidados. Louvado seja Deus. E esses servos agora que Jesus envia nesse tempo é a igreja do Senhor. Jesus, ele quer levantar, o Senhor nosso Deus, ele quer levantar os seus servos, tem levantado os seus servos para pregar o Evangelho, para trazer o povo, para falar desse banquete, para falar dessa festa que em breve haverá. E esse é o compromisso nosso. Esse é o compromisso da igreja. Conforme o Senhor vai salvando, conforme o Senhor vai transformando, e nós vamos aprendendo a palavra do Senhor, porque para a gente pregar, a gente também precisa aprender. Para a gente não falar aquilo que vem na nossa mente, nós precisamos basear a nossa fala, irmãos, na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Não sair aí como um aventureiro, falando o que quer, sem ler a palavra do Senhor, porque hoje tem muitos que falam o que pensam, irmãos, e não olham para a palavra do Senhor. E nós, como igreja, temos que ler a palavra. Temos que estudar a palavra para que possamos pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Louvado seja Deus. E esse é o compromisso, irmãos, da igreja. Então, irmãos, que nós venhamos a fazer mais. Hoje eu fui pego de surpresa aqui para o irmão Marilson. Eu falei que a minha voz não estava muito boa, né? E eu sei aquilo que Deus tem conosco. E o Senhor quer que a gente se levante, que a gente pregue. E às vezes a gente fica meio envergonhado, meio tímido.
mas nós temos que fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. E convidar o povo para essa salvação que o Senhor tem para nós. Vai ser maravilhoso, irmãos, quando este banquete, quando esta festa de casamento que o Senhor Jesus vir buscar a tua igreja, e nós ali cearemos com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estaremos com Ele eternamente. Louvado seja Deus. Mas aqueles que recusarem, irmãos, infelizmente, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 13: então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés, as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes, porque infelizmente rejeitou o convite do Senhor Jesus. Esta palavra é o Senhor Jesus quem está dizendo. Louvado seja Deus. Mas louvado seja Deus que nós que estamos aqui, irmãos, nós vamos ser os primeiros aí a estar com o Senhor Jesus. Amém? Então fica com essa palavra aí. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.